É que antes disso, antes de entrar essa lua nova, percebe? A lua estava passando aqui, ó. A gente entrou na fase minguante, com ela passando entre Saturno retrógrado aqui em Peixes, depois Netuno retrógrado em Peixes, né? E aí, logo após, ela deu uma melhoradinha, porque ela entrou aí em Áries, mas batendo em Áries, as coisas que não ficaram trabalhadas anteriormente, aspectos emocionais, coisas mágoas, sentimentos, bate na trave, sabe? A gente fica meio que falando que a vida é cruel, né? E Saturno sempre joga essa situação onde que coloca num estado meio de solidão, sabe? A gente fica num estado mais acabrunhado, né? Fica lá guardando as coisas, remoendo. Em determinado momento, isso até é legal para a gente rever as nossas coisas, rever quem a gente está sendo, né? Não quem a gente é, porque a gente não é assim, a gente está assim ou está assado, né? Como assim dizer. Então, quando passa aí do lado de peixes, que é o último signo zodiacal, ele bate bem nessa questão aí, desse isolamento que Saturno coloca, dessa revisão, e logo após, entrou também com esse Netuno aí do ladinho também retrógrado, ou seja, quando está retrógrado quer dizer negativo, mas interiorizado. Então, fica muito essa questão da gente ficar remoendo coisas, revendo coisas, e isso em determinados momentos. Quando a gente está com bons olhos, ou seja, olhando para as coisas de uma maneira com filtro legal, uma lente legal, tudo bem, a gente consegue ver os aspectos que não foram muito legais e encontrar saídas, soluções, e com isso, até um aspecto negativo passa a ser positivo, já que você consegue mudar a tua vida, perdoar coisas, ver com outros olhos, porque Netuno nessas horas também traz muita criatividade, né? Mas sempre tem alguma coisinha que pega. E depois, logo depois que acabou esse trânsito aqui, a Lua passa 2 dias e meio, mais ou menos, de cada signo, entrou em Áries, mas em Áries também tem Quirón aqui, ó. E tinha o nó do norte, que é um ponto arábico que a gente fala, tá? Que é essencialmente como a gente deveria viver a nossa vida aqui na Terra de uma maneira melhor. Mas Quirón representa o curador ferido também, ou seja, ele tem um potencial de cura, né? No mito ele era um cavalo de homem, né? Então, essa parte fala de uma grande sabedoria, mas ele foi envenenado por uma das flechas de Apolo. E com isso, como ele era imortal, ele ficava sofrendo as dores do veneno. Então, ele representa, ele mostra para nós as feridas que a gente tem, mas muitas vezes a gente fica agonizando com essas feridas. Então, precisa encontrar uma nova solução. E com isso, claro, com Júpiter e Urano e Touro, logo depois começa a entrar numa questão de que, se a gente passou com isso e encontrou saídas, soluções, encontrou essa ferida, a gente pode, de que maneira prática, consertar a nossa vida, né? Se não ficou com isso, muitas vezes a gente não pega essa energia e começa a protelar, começa a enrolar, começa a falar daqui a pouco, sabe, eu estou com saco, fica meio que remoendo isso daí, essa questão que ficou aí guardada, né? Até porque a alunação começou em Gêmeos, né? A alunação aqui no mês passado. E Gêmeos sempre fala dessa dualidade que nós temos, né? Tem um lado mutável de muitas ideias, mas por ter muitas ideias também fica sempre essa questão de que tudo está mudando a todo momento e gera muita ansiedade, e a gente quer tudo para ontem. E com isso, claro que se a gente faz uma bobagem, a bobagem fica maior, né? Tinha um amigo geminiano que ele sabia conhecer mecânica de carro, mas um dia ele tinha uma van e daqui a pouco começou a esquentar o carro, ele ia colocar água dentro do óleo do carro. Imagina o estrago, ele ia arrebentar o bloco do motor na mesma hora. Ou seja, se não tinha alguém do lado dele, ele ia fazer uma bruta bobagem, entendeu? Então, nesses momentos, vem essa coisa,
Mas muitas vezes, quando a gente não consegue trabalhar isso naquele momento, é tipo, deixa aquilo anotado do lado, para que depois a gente consiga reavaliar isso com outros olhos. E eu vejo que esse momento de reavaliar com outros olhos começa agora, já que a Lua agora entrou, tá vendo aqui, junto com o Sol, no signo de Câncer, na casa 8, ou seja, essa casa 8 é a casa natural do teu signo, que é Escorpião, né? E Escorpião aí fala dessa casa de Escorpião fala de mutação, fala de transformação emocional, né? Tem Mercúrio aqui, ó, né? Em Leão, que é o teu ascendente, por sinal, né? Então acho que para você vai ser uma noção interessante. Tem também Júpiter, aliás, desculpe, tem aqui Vênus e já tem Marte aqui, só que no signo de Virgem. Isso daqui tudo, então, movimenta uma transformação a nível emocional, nessa questão emocional. Percebe da seguinte forma: o signo de Caranguejo, ele é marcado por duas letras aí. Uma é a letra Ré, né? Que é 7, 8. Letra Ré, que é essa letra do hebraico aqui, ó. Deu para ver? Essa letra reta, então, ela fala do signo de Câncer, né? E também a última letra do alfabeto hebraico, que é a letra Tav, que é essa daqui. A letra Tav, ela tem essa perninha aí do lado, essa pontinha, onde está meu dedo aí apontando. Essa é como sendo a última letra do hebraico, ela aponta para o final da vida, né? Ou seja, que existe vida além da vida física, né? E que isso está relacionado diretamente à nossa alma, né? Ou seja, a gente tem uma alma, a gente costuma brincar falando que a gente não é um rosbife, né? Ou um purê de batata que encarnou em corpo. Não, a gente já tem um espírito, a gente tem uma alma e uma alma que parte dela é animal e a outra parte que é dividida na Kabbalah entre Nefesh Elokit e Nefesh Berredit. Essa Elokit fala dessa faísca divina que nos torna humanos na nossa alma. E a Berredit fala dessa alma animal. A alma que a gente compartilha com todos os animais, por exemplo. Então, você percebe que o animal, ele tem uma personalidade, né? Ele tem emoções, tá? E tem também, para mais, nós como seres humanos, o que nos diferencia é exatamente essa Elokit, ou seja, essa alma que recebe através do Roa, né, o espírito, uma faíscas que vem de nos chamar, que é essa alma que está lá em cima, está mais próxima ao divino, mais próxima a Deus, assim vamos dizer, né? Que recebe mais essa luz que vem do alto. Então, com isso, a gente consegue ter uma razão em cima da emoção. Essa questão da emoção, ela está ligada ao baixo ventre, né? Então, você percebe isso daí até quando você come uma comida muito pesada à noite, que você tem pesadelos, né? Por quê? Porque existe, a alma, ela precisa, todo o corpo astral, ele precisa limpar o alimento que é inumano, para humanizar. Então, fica preso no baixo ventre. Então, a gente sonha com coisas pesadas. Por quê? Porque ele está humanizando aquela comida, principalmente quando a gente come carne. Então, de preferência, a gente come comidas mais leves, né? À noite, justamente para a gente ter um sono mais tranquilo, mais relaxante, né? De ser pousante, que a gente consiga dormir em paz. Então, o signo de Câncer, ele tem essa questão da maternidade, você vê que é um signo do feminino, né? Tem essa questão da maternidade, tem essa questão do feminino, tem essa questão da alma como elemento água, né? Que é o signo de Câncer tem o principal elemento a água, né? Ou seja, a vida, tudo que rege a vida. Então, uma maternidade rege também a nossa família, um dos nossos pais, principalmente a mãe, né? A nossa relação com a nossa mãe, né?
e como o homem ou mulher lida com o seu feminino, ou seja, a gente percebe que a mulher ela tem a forma mais arredondada, o homem mais pontiagudo. Então, o homem foi feito para doar, e a mulher foi feita para receber. Então, a gente, na verdade, veio servir a mulher, né? E o homem que não serve se torna imprestável, ou seja, ele não serve, né? Então, toda a forma arredondada na natureza, ela recebe energia. Você percebe até aquela questão indígena que o cara coloca assim, você está com pneumonia, está ruim do pulmão, pega uma tartaruga e coloca. Teve uma pessoa uma vez que comentou que uma amiga dela comprou uma tartaruga e pôs embaixo da cama do filho dela. Falou que colocar a tartaruga ajuda, né, a criança que está com doença, pulmão. E aí? Sei, a tartaruga ficar parada embaixo da cama, não mexe, não sei o que lá. E teu filho melhorou? Melhorou. Não mexe porque não morreu. Percebe? Joga toda aquela carga de energia. Você percebe muito isso daí, não só a tartaruga, mas em geral, né? Fêmea, né? Por exemplo, cachorra, por exemplo, cadela, no caso, ela pega muita energia do dono. Tem um amigo que ele foi viajar, inclusive, estou indo lá. Ela tem 2 poodle, 2 Yorkshire, 2 Rottweiler. E aí, mas ele tem problema de coluna e as cachorras têm o mesmo problema de coluna que ele tem. Então percebe que a parte feminina ela capta por si só mais energia. E claro, quem tem signo de água muito forte, como no caso câncer ou peixes, pega mais ainda. Né? O escorpião ele já consegue pegar essa energia, mas transformar essa energia. E como o escorpião, na parte pessoal, nos planetas, ele mexe muito mais com a energia de Marte, então ele reage com impulso, então ele briga, ele reclama, né? Ele vai para cima, né? Ele pode se tornar até agressivo quando ele se vê ameaçado. Já o signo de câncer, ele já não, você percebe que aquela coisa do canceriano, ele fica magoado, ele fica a mulher, a supermãezona protetora, que do lado negativo começa a superproteger. E claro, por essa superproteção acaba até fazendo com que fique sufocada a outra pessoa, no caso filho ou ente amado. E com isso começa a vir ciúme, começa a vir melindre, começa a vir chantagem emocional, né? E com isso também é mentira, por quê? Não porque ele quer mentir, mas porque não quer magoar, então inventa uma história para não magoar, inventa uma desculpa. E claro, com isso, com a mentira, isso é uma base da Kabbalah que fala o seguinte, né? Essencialmente, quando a gente mente, o problema não está só na mentira, o problema está na falsa verdade. Como assim, né? A gente cria uma imagem, né? Quando a gente mente, a gente tem que criar um cenário na nossa cabeça. Onde você estava? Eu estava trabalhando. Aí você se imagina trabalhando, fazendo isso, fazendo aquilo. E daqui a pouco você coloca esse bobear, você coloca isso tão forte na tua memória que você esquece o que você estava fazendo. Agora imagina isso acontecendo ao redor do tempo, aonde que chega uma hora que você vai rever a tua memória, é como se você chegasse e falasse, não, eu trabalhei a semana inteira, eu quero receber tanto. E daqui a pouco, não, você não vai receber nada. Fala, por quê? Porque você não trabalhou. Não, como não trabalhei? Lógico que eu trabalhei assim, 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 você não veio. Percebe? Então ele cria um quadro que é uma mentira, né, na cabeça. Então cria uma falsa sensação de identidade. Cria uma falsa identidade, na verdade. E com isso, a pessoa se acha merecedora ou se acha vítima de uma coisa que, na verdade, ela não tem claro, ficou uma coisa obscura, percebe? Então, a Lua, ela se mostra, que é o regente do signo de Caranguejo ou Câncer, ela se mostra, muitas vezes agora escura, né? Daqui a uns 3 dias a gente começa a ver lá, perto do a gente começa a ver até de dia ela, né? Porque ela começa a ficar crescente,
né? Até quarto crescente, né? A gente vai vendo ela se afastando cada vez mais do Sol, até o teu poente, né? No oeste, e a gente vê aquela lua cheia crescendo no ponto leste. Então, a Lua denota esse espelho, a Lua denota essa parte emocional, a gente não consegue enxergar o Sol de frente. Se a gente for enxergar muito para o Sol, a gente fica cego. Então, o Sol é representado como o pai, né? Que é tudo luz e tudo mais. A Lua se mostra para a gente como a possibilidade de o Sol é muito forte, então se a gente ficasse com o Sol direto ia secar tudo. Então a Lua ela resguarda, ela protege, né? E ela também mostra o brilho do Sol como um espelho para nós. Então através da Lua a gente começa a compreender melhor as nossas emoções, né? E como a gente tem que se adequar melhor à nossa vida para que a gente consiga viver mais feliz e realizado. Então, o signo de Câncer mostra como a gente guarda as coisas. No horóscopo natural, né, ou seja, começando com Áries, Câncer representa a meia-noite, né? A casa 4, e no mapa ela representa os desígnios da meia-noite, né? E os desígnios também do princípio da estação do verão. Apesar que aqui, claro, para nós é o princípio do inverno, que é o contrário, né? Esses desígnios, então, do verão mostram a nossa emoção, mostra aquilo que a gente guarda, mostra aquilo que a gente está levando para a nossa casa. A gente trabalha na luz do sol no meio-dia para chegar na meia-noite e ter estado conseguindo dormir tranquilo, né? Ter feito a nossa função, ter servido o nosso papel e cair no aconchego da nossa caminha e tal, e ficar tranquilo, né? Então, a parte do signo de Câncer tem isso, né? Tem essa questão. Todo canceriano tem aquela questão de sempre estar querendo voltar para casa. Vamos embora, vamos embora, vamos embora para casa, porque quer ficar em casa, quer ficar no conchego, quer ficar com os entes queridos, quer ficar, né, no seu ninho, né? Fortalecendo essa questão até das emoções, a gente percebe aí no signo aqui, ó, Mercúrio está em Leão, Lilith está em Leão, Vênus também está no signo de Leão. E na mesma casa, Marte, mas já no signo de Virgem. Então, essa casa está forte até, da alunação em si, está forte até por esse trígono, percebe? Que acontece com a roda da fortuna aqui, em Sagitário, tá? E aqui o Quirón e também o nó do norte aqui no signo de Áries, né? Fazendo uma conjunção. Na verdade, o nó do norte já está em Touro, mas está fazendo uma conjunção com, no caso aí, quase uma conjunção, né? Conjunção, afastadinho, mas está. Com o Quirón. Então, o Quirón, nesse ponto aí, lembra que a gente estava falando que ele é o que representa o curador ferido? Nesse ponto, então, como a gente pode estar trabalhando as nossas emoções até de forma que seja mais prazerosa? Já que Leão é o regente da quinta casa, fala dos nossos prazeres, de como a gente gostaria de ser amado, de como a gente gostaria de ser tratado. E automaticamente coloca isso para o outro, ou seja, como eu gosto de ser tratado é como eu vou tratar o outro. Não dá para pedir para o outro alguma coisa que a gente não tenha. A gente tem que pedir para o outro uma coisa que a gente também dê, para que entre numa sintonia. Da mesma forma, fica o exemplo de um trabalho, por exemplo, a pessoa se formou e está querendo fazer um estágio, entrar numa nova área de atuação. Geralmente, no estágio, se bobear, ele não recebe nada, ou uma bolsa auxílio, e tem uns que não pagam nada mesmo. Por quê? Porque está querendo entrar no mercado, então ele tem que dar primeiro para depois querer receber. Agora, claro, se a pessoa não faz isso, a gente percebe claramente, pessoas que fizeram um estágio, que trabalham daqui a pouco, se conseguem
conseguem se colocar dentro do mercado de trabalho, conseguem atuar. E o pessoal que espera, muitas vezes, se formar para ter um salário melhor, né, muitas vezes acaba mudando até de profissão. Então, de qualquer forma, fica essa dica, né, que para isso a gente precisa realizar as coisas. A gente está no plano da ação. Então, isso é lembrado até por Marte ali, que Marte fala da ação, Marte fala de colocar em movimento. E como está em Virgem, já começa a falar de um processo de cura, de usar essa energia, em vez de agressividade, colocar essa energia para consertar, arrematar, porque Virgem é muito detalhista. Perceber os detalhes que levaram a gente a alguma frustração, alguma coisa, e não ficar preso a isso, mas sim expor isso e, através disso, ter soluções. Fazer uma terapia, mudar a nossa forma de viver, de estar, de agir, mudar o padrão de pensamento, né? E se tornar uma pessoa mais generosa, mais positiva, né? Ou se não, se isso não acontece, o que, que vai acontecer? Vai acontecer briga, vai acontecer discussão, e começa a entrar naquele discurso meio egóico, sabe? Minha família é ótima, minha casa é ótima, meu ciclo é ótimo, tudo é ótimo. Uma vez eu conheci uma pessoa, chegou um momento que me encheu, eu falei, se tua família é tão ótima, por que seu pai se separou da sua mãe? Não? Então a gente percebe isso, né? Que, na verdade, todos nós temos uma parte boa, sim, mas também todos nós temos uma parte que é frágil, tem uma parte que precisa ser melhorada, né? E para isso, então, Marte, ele rege a guerra, ele rege a letra Re, né? Aliás, ele rege a letra Dalet, né? E a letra Re está ligada ao signo de Áries, e o Marte, com esse Dart, ele é colocado como uma porta que se abre. Muitas vezes, se a pessoa se humilda, ele pode receber uma ajuda e assim também ajudar o outro. Ou se ele se envergonha e quer muitas vezes fazer isso sozinho, muitas vezes ele não consegue e aí ele fica na vergonha de não ter conseguido isso, né? E se esconde pela vergonha, ou até reage de forma bruta. Quem você pensa que é para querer me ajudar, ou não estou pedindo sua ajuda, eu não quero nada, cuida da sua vida e por aí vai, né? De qualquer forma, no céu fica muito marcado, até de maneira prática, a alunação com uma oposição aqui, que é esse aqui. Com quem? Com Plutão aqui, retrógrado, no signo de Capricórnio. Capricórnio é o signo cardinal, que é o complemento de Câncer. É engraçado até pensar nisso. O capricorniano tem toda essa questão de responsabilidade, cobrando tempo, cobrando espaço, que tem que ser responsável, horário, estrutura, fazer as coisas tudo direitinho, dentro da lei, por aí vai afora. Mas, eu conheci uma pessoa que tinha tudo isso daí, mas só que daqui a pouco ela tinha uma secretária que sacaneava com ela direto, mas ela teve que mandar ela embora a contragosto, porque mesmo ela sacaneando, ela, não sendo uma boa secretária, ela ainda queria continuar por ela porque era apegada à pessoa. É muito interessante, então, muitas vezes fica até uma incoerência, ou seja, cobra tanto do outro, né? E muitas vezes uma pessoa que ela gosta, ela protege, mesmo essa pessoa sacaneando ela, né? Então, tem essa questão da Terra, do Capricórnio, que é o complemento de Câncer, que, por um lado, faz com que o canceriano ou canceriano veja as coisas com mais sobriedade, ou seja, se colocando mais numa questão pontual. Fala, agora não é hora de mimimi, não é hora de ficar falando, agora é hora de trabalhar, agora é hora de agir com responsabilidade, agora, né? Então, por isso que representa muito mais o pai, né? O signo de Capricórnio, né? Ou a casa 10 do mapa natal, representa muito mais o pai. E a casa onde está Câncer, que é a casa 4, representa, em geral, a mãe, tá? Então, nesse caso, o pai, né, que seria o Capricórnio com Plutão aí,
fala para a gente transformar coisas, e a transformação de Plutão é aquela transformação da água, né? Plutão rege o signo de Escorpião e rege as águas do outono, percebe? Onde a natureza, as folhas estão caindo, percebe? Já que não tem a mesma vivacidade da primavera, né? Então, fica sempre essa questão de que, olha, as coisas estão mudando, perceba que as coisas estão mudando e se adapte a essa mudança, né? Não adianta querer ficar lutando contra isso, porque a natureza é mais forte que a gente, ou compreende a natureza das coisas e aprende a lidar com a natureza de uma forma positiva, ou, se não, vai passar necessidades, vai passar apertos desnecessários, né? Então, compreendendo a natureza das pessoas, as fragilidades das pessoas, também é uma forma da gente compreender a nossa própria fragilidade. E se essas pessoas estão envolvidas no nosso meio, é sinal que a gente tem que aprender com elas, ou que a gente tem alguma coisa para aprender com essas pessoas, com essas fragilidades, para que a gente também consiga se melhorar. Então, é aquela coisa, quando a gente está numa equipe, um erro que aconteceu não foi um erro do outro. Se fica fazendo isso, o que acontece? Um fica apontando com o erro do outro, entra numa discussão, e a questão em si que tem que ser resolvida não é. Fica um empurrando para o outro. Ah, não fiz porque ele não entregou, não fiz, ele cobra isso daqui, mas não faz aquilo lá, não dá suporte, por aí vai fora. Agora, em contrapartida, quando a gente fala, olha, a gente errou aqui, né? Eu senti que eu devia ter apoiado mais vocês aqui. Então, cada um, você percebe que cada um que esteja, claro, com vontade de fazer o trabalho, busca se melhorar, né? Com as suas revoltas e tudo mais, mas, apesar de tudo isso, para e busca se melhorar, busca se aperfeiçoar, né? Então, com isso, vai delineando cada papel. Mas, é claro que nesse aspecto também, que quando entra muito câncer aí, não dá para ficar entrando nesse orgulho ferido, percebe? Senão começa a movimentar todas as mágoas, o caramba quatro, e revoltas também. Favorecidas essas revoltas aqui, ó, por essa quadratura, percebe? Né? Isso daí desperta aqueles velhos gatilhos, né, de cada um, percebe? Ou seja, aquela coisa assim, alguém, em algum momento, uma pessoa, um negro, por exemplo, ou um japonês, vamos dizer, qualquer coisa assim, te falou alguma coisa que te feriu, ou foi sacana com você, ou agiu de má fé. E daqui a pouco você até esqueceu disso na tua consciência atual. Mas qualquer pessoa negra que você vê, você já, ou japonês, você já começa a tratar a pessoa como sendo desonesto. Isso é uma verdade, percebe? Não dá para falar isso de todas as pessoas. E com isso, a pessoa acaba se limitando. Ou seja, é um gatilho que desperta. Então, se existe alguma coisa assim, por que que em determinado momento uma pessoa é atrativa e a outra é repulsiva? Começando a compreender isso, a gente consegue falar, mas será que todo negro é assim? Será que todo japonês é assim? Será que todo índio é assim? Vá de encontro, compreenda a cultura do outro, compreenda o modo de agir do outro, e com isso aprenda a se colocar dentro da natureza do outro de uma maneira que seja mais sábia e proveitosa para ambos, né? Então, cada um de nós tem uma característica, por vezes positiva e outra, por vezes negativa, né? Que precisa ser melhorada. E para isso que nós viemos aqui, todos nós. Ou seja, para a gente se reparar, para a gente se melhorar. E uma das coisas que auxilia muito a gente nisso daí é ver o mapa, porque o ver o mapa são essas influências que a gente tem no nosso dia a dia e como se aproveitar dessas influências de forma positiva. Uma coisa interessante que tem aqui nesse mapa, esse trânsito azulzinho que está escondido aqui, ó, tá? Mas esse trânsito azulzinho é um trânsito de 72 graus e é um quinte, e o quinte é um aspecto que ajuda a gente a transformar. Então, esse quinto está ajudando a gente aí a como a gente pode transformar, fazer com que a nossa vida prática, nosso dia a dia, nosso trabalho, nossa casa, como a gente vê o mundo
através do nosso labor, através do nosso trabalho, se tornar um mundo melhor. Sem essa pretensão de falar, vou salvar as baleias. Não, mas faça o seu papel, faça a sua parte, faça da tua vida uma vida melhor, e por aí vai afora. Faça com que a beleza, as coisas boas do mundo venham à tona. Fortaleça isso. A gente é aquilo que a gente planta, a gente é aquilo que a gente nutre. Então, é sempre importante estar nutrindo essas coisas. E ter olhos para os melindres, as coisas, muitas vezes ter ouvidos a isso, mas não se ater a isso. Porque se a gente absorve isso, vem uma carga psíquica, percebe? E essa carga psíquica acaba entrando. Então, uma má influência, né? A gente se deixa levar por uma má impressão, por uma má influência, por um aspecto negativo, né? E acaba sendo discriminador, né? Aonde uma mentira se torna uma verdade, percebe? Onde a gente cria uma imagem do outro, já que câncer é o primeiro espelho, percebe? É o espelho d'água, né? Então a gente consegue se ver como está, mas a imagem que aparece no espelho do nosso banheiro não é como a gente é, mas como a gente está. Então, a partir desse espelho, a gente pode mudar muitas coisas, melhorar muitas coisas, né? Cuidar de várias coisas. Então, também, esse mês com esse Marte em Virgem, fala para cuidar da circulação, fala para cuidar de, de esportes, fala de toda essa parte para quê? Para trazer nova vitalidade, trazer nova força, né? Ou se não, ficar se lastimando, né? E absorvendo, não dá, não consigo, meu corpo não permite, isso não permite, aquilo. Começa a arrumar desculpas, né? E começa, como a gente está no inverno, também vem aquela velha preguicinha de ficar enfronhado dentro de casa, né? Põe um cobertor, né? E fica só com o rosto para fora, assim, né? Que nem um monge ou uma freira enfiado dentro de casa. Em determinado momento isso é bom, mas lembrando sempre que nós somos seres sociais, então a gente precisa do social, a gente precisa ir ao encontro do outro, ir ao encontro da vida. Mas o que é forte até nessa lunação é todo esse quadrante aqui do mapa, que é tudo isso daqui, né? Que é o quadrante, na verdade, com definições do outono, né? Então, você percebe que tem muito essa questão do social, né? Das religiões, até encontrar uma religião, uma forma de religiosidade. Isso não quer dizer espiritualidade, isso quer dizer religiosidade. A religiosidade, então, né, nesse ponto, é que nem uma vez um pessoal que foi para a Índia falou assim, mas o que você buscar na Índia, né? Aí a pessoa fala, vem buscar a espiritualidade, virar para ele e falar, procura para o lugar errado. A Índia é o berço da religiosidade, agora da espiritualidade nem sempre, né? Através da religiosidade pode-se despertar uma espiritualidade, sim, mas não quer dizer uma coisa, não quer dizer a outra. Quer dizer, uma pessoa religiosa, uma pessoa espírita, tem uma espiritualidade. Então, às vezes, é uma pessoa até intelectual, vamos assim dizer, né? Mas falar a respeito não é fazer isso. Então, essa parte espiritual nos convida a realizar, nos convida a entrar em contato com esses espíritos, a despertar aspectos da alma que sejam maiores. E nesse mês, então, a gente também faz, recomendável a gente estar tomando banhos de ervas, estar limpando as coisas, né? Então, como é um mês de água, então ficava sempre favorecido todo esse processo da água, do vapor, de tomar banhos, né, de uma sauna, de tenda, do suor, e tudo isso para quê? Para estar limpando, né? Para estar colocando essa emoção para fora, né? Para que consiga, através disso, receber uma nova inspiração. Uma inspiração fala também de um novo espírito, da influência de um espírito que seja mais benevolente, que seja mais positivo, que seja mais grandioso, né? Então, o cuidado com a nossa casa, com a nossa alma, com o recipiente, que é o nosso corpo, que recebe a nossa alma,
e tem, através disso, receber a ação de um novo espírito para que, com isso, a gente consiga transformar a alma. Muitas vezes isso não é agradável, né? Muitas vezes a gente vai, ninguém gosta de ver aspectos que são negativos, mas mudando os olhos, falar, você é bagunceiro, Paulo, falar, bom, bagunceiro é fácil, né? É só arrumar. E a partir do momento que as coisas estão arrumadas, a gente percebe que a vida flui melhor, as coisas acontecem melhor, né? A coisa toma outro rumo, gera outra estrutura, a nossa casa interior e exterior ficam em equilíbrio. Então, muitas vezes, em determinados momentos de vida, a gente fica com a vida meio bagunçada, a casa meio bagunçada, e claro, isso é um reflexo também. Ou seja, de como a gente está internamente, muitas vezes a gente expõe ou deixa isso externamente também acontecer. E tudo bem, percebo de posse disso, da mesma forma que o interno está bagunçado, tudo bem, mas a partir do momento que você começa a arrumar o teu externo, você começa a provar para você mesmo que você também pode arrumar o teu interno. Pedindo ajuda também, você percebe que a tua casa fica mais limpa, você chama uma faxineira, você trabalha um pouquinho a mais, paga por essa pessoa, por esse trabalho. E da mesma forma, você pode fazer uma terapia, procurar um médico, um psicólogo, ou seja, tantas coisas aí boas para a gente estar fazendo, para estar se melhorando. Então, tudo isso fala dessa ancestralidade também, já que a Lua sempre fala da nossa alma, fala também da nossa ancestralidade. Então, o culto ao ancestral, né? Está agradecendo essa ancestralidade, muitas vezes, tem até umas rezas no Candomblé que são interessantes, no Tutu, né? Que é, jogar água na frente, ou ir lá, fazer uma oração para um ente querido, uma pessoa que se foi, acender uma velhinha na segunda-feira para as almas, pode ser numa igreja ou outra, mas sempre tomando esse cuidado, né? Por quê? Porque sempre aquela coisa, quando a gente vai no cemitério, aquelas coisas sempre tem energias que são mais densas, então é aquela coisa, chega em casa, joga uma fazenda no pé, então, lava a roupa, toma um banho de água, né? Mas é bom esse culto também, porque tem até na Ásia, tem coisas muito interessantes, né? Que é o culto dos mortos, o pessoal põe incenso, põe comida, põe bebida, que eles falam do ancestral faminto, percebe? Então, essas almas penadas aí que ficam correndo de lá para cá, apegadas ao material, a objetos, a lugares, por isso que falam até, Deus me livre, daquela coisa de objetos amaldiçoados, percebe? Então, na verdade, também, fala desse cuidado, dessa limpeza, mas fala da bênção, fala de abençoar, já que também Leão fala, tem essa coisa da brahata, ou seja, da bênção, essa kaf, de trazer luz à vida, né? De trazer uma renovação, um novo dia, uma nova vida, um novo começo, uma nova forma de viver, de estar, de agir. E nada melhor que começar esse novo dia, esse novo ciclo, sendo uma melhor pessoa, né? Então, fica o toque. Esse mês eu vou estar falando um pouquinho também agora a respeito do arquivo que eu já enviei para vocês aí. A gente estava falando a respeito disso, do signo de câncer, que representa a alma, né? E como está relacionado à alma, existe um espaço-tempo para a gente estar vivo aqui. E, essencialmente, o signo de caranguejo fala daquilo que a gente guarda, daquilo que a gente protege. Lembrando também que isso é uma coisa positiva, como também negativa, né? Como tudo é dual. Então, nessa parte, é onde que a gente esconde a ferida, onde que a gente cria uma casca, né? Que é colocado como quiplota, ou seja, essa casca esconde a nossa verdadeira essência. E, voltando a dizer, a gente, toda vez que esconde a ferida, a gente deixa, muitas vezes, aquela ferida piorar. A gente sofre, muitas vezes, por coisas que depois a gente para, pensa,
sai dessa situação, cura essa situação e fala, por que eu consigo, como eu consegui viver tanto tempo com essa dor, sendo que é uma grande bobagem, né? Mas hoje a gente fala isso. Mas na época que a gente estava lá, empoleirado, né, com aquela dor e não aceitando aquilo, brigando com aquilo, a gente sofreu muito a troco de nada. Mas tudo bem. Foi o que a gente precisou passar para chegar a ser quem a gente está sendo agora. E tudo bem. Né? Da mesma forma, outras coisas vão vir para que a gente desperte essa parte da nossa alma e vá purificando isso. Na verdade, tem um ritual que eu vou passar para vocês, quando chegar na lua crescente, para a gente chegar, e eu até vou fazer esse ritual também lá no Retiro, lá em agosto, que é justamente cingir os rins, o cingimento renal, ou seja, o cingir é apertar. Então, imagina o rim como uma esponja que você aperta, que está cheio de água, vamos dizer, né? Para que isso seja separado, né? Para que seja purificado. Purificar o sangue, percebe? Que representa essa ação de Marte, que representa essa cura que a gente está falando no mapa. Ou seja, curar a nossa alma, curar o nosso ego. Para que ele seja mais positivo, para que ele seja mais generoso, para que ele seja mais benevolente, né? E que viva numa condição mais abundante, em equilíbrio para com o outro, onde que a nossa luz brilhe para o outro e a luz do outro também faça nosso caminho brilhar, nosso caminho se abrir. Né? Em determinados momentos a gente está em cima do palco, em outros momentos a gente está do outro lado batendo palco, está tudo certo. Né? Tem problema algum nisso daí. Né? E claro, perceber com isso onde a gente tem ciúme, onde a gente tem inveja até, né, de algumas coisas, né, e com isso a gente percebe as nossas fraquezas. A timidez, que seja a raiva, que seja a posse, que seja o ciúme, aonde que isso acontece, de que forma isso acontece, né, e aonde a gente tem que se valorizar mais, onde a gente tem que, né, não se valorizar de uma maneira egóica, eu sou, não. Mas aonde sim a gente tem valor, honrar isso, né? Honrar as nossas características, honrar tudo aquilo que a gente tem, né? Que é uma forma também de agradecer, né? A nossa ancestralidade por tudo aquilo que a gente é hoje. Porque se a gente é tudo que a gente é hoje, porque a gente teve pai, teve mãe, ou teve pessoas no caminho que fizeram, ajudaram a gente, não cobraram nada em troca. Da mesma forma, então, uma forma de ser grato a Deus e essa ancestralidade é fazer as orações e até ajudar as outras pessoas, às vezes até uma pessoa que a gente não conhece, da mesma forma que a gente foi ajudado. É uma maneira de ser grato para com Deus. E só isso, só de fazer isso, já traz uma sensação de prazer por si só. É uma coisa muito interessante. Né? Fazer uma caridade sem olhar quem faz com que, em gratidão a Deus. Mesmo que a gente receba um não, uma palavra de desagrado, a gente fala, não, mas eu não estou fazendo isso para mérito do meu ego, eu estou fazendo isso em gratidão a Deus porque eu me sinto em débito. Então, está tudo certo. Se você está em débito, você não percebe? Você está devendo, como é que você vai querer até um obrigado? Não, estou devendo, então pago, fico quieto e agradeço por oportunidade de estar pagando, percebeu? Muda a dinâmica disso, porque isso, na verdade, as pessoas, eu quero que abram-se os caminhos da minha vida, percebe? Mas abrir caminho, muitas vezes é tirar coisas do caminho. E não se esqueça que você está no caminho. Se você está no caminho, muitas vezes, é aquela coisa do Inca, você planta coisas ao redor do caminho, mas para que você vai fazer isso? Para que alguém coma depois, quando passar a trilha, não vai ser eu, vai ser outra pessoa, mas tudo bem. Mas eu estou comendo também aquilo que plantaram no meio do caminho. Se ninguém tivesse plantado nada, eu tinha morrido de fome no caminho. Percebe? Então, ter essas atitudes faz uma corrente, né? Faz uma malha dessas atitudes. Praticar essas boas ações é uma prática que fortalece a nossa alma e fortalece o nosso meio.
Então, faz com que o nosso meio seja melhor. Inclusive, nesse mês a gente vai estar fazendo um Ubajé, que fala, a festa do Candomblé, que é uma festa que vou chamar até as meninas, aí a Kelly, todo mundo que vem na quinta-feira, para essa festa, organizar essa festa aí. Que é uma festa do Ubajé, uma festa de Ubaluaí, que está ligado à cura, né, na tradição africana. Esse é o Safkiel. Safkiel é o trono. Então, imagina, tem essa permutação do nome de Deus, né, que está no centro, até da mandala que eu enviei para vocês, que é o Rei Vav, Rei Yud, né? São 12 permutações, cada permutação denota uma tribo, vamos dizer assim, de Israel, denota também o mês do ano, tá? E se a gente pega a esfera celeste, dividindo ela por 72, dá 5 graus para cada anjo. Isso dividido em 9 coros angelicais, né? Então, 360 dividido por 9 dá 40 graus. Dá 8 anjos e 5 graus para cada coro angelical. E quem é o regente desse coro é o Safkiel, desse coro desse mês. Safkiel fala do karma, fala do tempo, fala do espaço, é o anjo do inverno. Muitas vezes ele aparece até com o símbolo da morte, aquela coisa assim, né? Com aquela foice, né? Com um cronos grego, né? Com uma coruja no ombro, né? Um terreno infértil. Mas o que ele fala? Ele fala o anjo da morte ou da renovação. Ele fala do pão substancial da alma, ou seja, percebe que o pão ele vem do alimento terra, precisa do alimento fogo, ele precisa fermentar, precisa crescer. E, na verdade, por isso que na Páscoa tem aquele pão, que é o pão de asma, que é aquele pão que não tem fermento. Tem uma representação, tudo na Kabbalah tem uma representação. O fermento é uma mentira, percebe? É que nem sorvete, né? Você pega um potão de sorvete desse tamanho, né? Mas você deixa ele fora da geladeira, ele vira uma bolinha. Porque o que é ejetado ar. A mesma coisa acontece com o fermento. O fermento, então, você olha aquele pão enorme, né? Mas na verdade é uma bolinha que você está comendo. Então, essa questão de aumentar as coisas, percebe? Fermentar, né? Então, o pão, por isso que o pão da Páscoa na renovação fala do quê? Do pão de asno sem fermento. Pão não fermentado. Que ele não cresceu, não deu tempo dele crescer. Que é tipo aquele pão sírio, sabe? Então, isso daí tem uma relação agora não me lembro de cabeça, mas tem uma relação, são vários discos desse pão, que tem representação também, se não me falha a memória, com os mundos, né, da Kabbalah. Que na verdade não são mundos, nem dimensões, são planos existenciais. Então, Tzafkiel é o senhor do karma, é o senhor do tempo, é o senhor do espaço. Né? O karma como uma forma de ação, né? O karma como uma forma de expressão, de atuação. E o contrário do karma, o dharma, que é a contenção, que é aquilo da compreensão, conter as coisas, acolher, né? A partir do acolhimento, compreender as coisas, o que são positivas e que são negativas, e como proceder com isso de uma maneira que a gente cresça, que a gente se liberte. Então, percebe que quando isso acontece, toda a estrutura feita por Saturno, ela é muito sólida. Por isso que no corpo também ele rege estrutura óssea, né, e articulações. Então, quando você tem uma boa fundação na casa, você pode construir um prédio. Agora, se a fundação é ruim, mal sustenta a própria casa. Por isso, a verdade precisa ser colocada, não a verdade que a gente conta para o outro, né? Percebe? A verdade tem seu mérito, né?
Então, nem todo mundo tem o mérito da verdade. Mas, o esclarecer isso, ficar claro para nós, é o mérito que a gente conquista. Percebe? A verdade tem preço. Mas a verdade é necessária para que a gente tome decisões corretas, senão a gente é enganado. A gente parte do engano, se enganando e enganando o outro. Então, esclarecer isso, em posse da luz que a gente tem, que está baseado nessa verdade, fazer uma renovação na nossa vida. Então, essa foice que é representada, ele serve tanto para cortar o trigo, percebe? Que vai fazer o pão, ou para cortar a cabeça do ego. Percebe? Eliminando, cortando o mal pela origem, cortando o mal pela raiz, cortando o mal pela cabeça. Se você olhar o corpo como aonde que ficariam as nossas raízes? No nosso cabelo, percebe? Seriam como as raízes. A origem dos nossos pensamentos. Né? E claro que isso daí tem muito a ver com quem a gente clama. Por isso que vem toda essa oração para a gente calmar uma energia do alto, para trazer um novo espírito, para trazer uma nova luz que ilumine a nossa vida. E claro, iluminando a nossa vida, muitas vezes vai iluminar também os nossos defeitos. Então aí cabe o perdão, cabe a renovação, cabe pedir ajuda, cabe todas essas coisas para que com essas ferramentas que a gente tem, a gente consiga estar mudando, transformando, fortalecendo uma parte e transformando o que precisa ser transformado, para que aquilo que a gente almeja, a gente tenha o mérito de atingir. No seu devido tempo, ou, melhor dizendo, no bom tempo. Mais para frente a gente vai ver, não vou querer dar nó na cabeça de vocês agora, mas a base da vida está ligada a duas forças. Uma é Saturno e a outra é a Lua. Tanto é que a gente percebe que toda a gestação, a gente nasce no meio da água. Por isso que a maternidade está ligada à água, percebe? A gente está numa bolsa, né, de água quando a gente é criança, quando a gente bebe um feto. Em 72% do nosso corpo, em média, é água, é líquido. Né? Então, o que acaba acontecendo? Essa transformação da água, das emoções, desses princípios, fazem com que a gente consiga receber um espírito melhor, uma influência melhor, encontrar um novo caminho. E isso é reforçado até pelo próprio nome do anjo, percebe? Aniquir. E se você pega cada letra, como eu estava falando, o Aleph vale 1, o Lamed vale 30, o Yud vale 10, tá vendo? O Nun vale 50, aqui o Kaf vale 20, o Yud vale 10 novamente, e o Resh, sufrido, aí vale 200. Não vai Resh. Não tem sufrido, tá bom? Vale 200. Então, se você der isso dá todo 421, que no final dá número 7, né? Esse número 7 está ligado à letra Zain. Zain representa uma ferramenta para o espírito. Então, fazer uma ferramenta, uma oração, uma ferramenta, um altar é uma ferramenta, um pantáculo é uma ferramenta que toda hora que você passa ali, olha, né, que Deus está ali, não, mas Deus está representado ali, entende? É a mesma coisa que você vê uma cruz, representa esse processo do cristianismo. Você vê aquela coisa de uma imagem de santo, representa aquela energia que está lá, né? Então, isso faz com que a gente lembre disso, que a gente traga isso mais para próximo da gente no nosso dia a dia. Então, quanto mais a gente se cerca dessas coisas, mais a gente sente essa energia, essa vibração. Que seja no incenso, que seja no perfume, que seja num banho, que seja uma defumação, que seja uma folhagem, que seja uma flor, que seja um altar. E aqui tem toda a descrição do que esse terceiro decanato de Câncer, né, que está relacionado essencialmente à água, à família, que está relacionado ao trabalho, né, e toda a parte feminina, né.
E a questão até da magia, o encantar, percebe? O encantamento. Algo que te encanta. Percebe essa questão feminina do desejável, né? Daquilo que encanta, daquilo que cuida, daquilo que zela. A vontade de servir isso, entende? Que é bem a questão do masculino com o feminino. O homem buscando servir a mulher. Então, aquela coisa, quem que é dono da casa? A mulher. Então, sempre foi colocado assim, a dona da casa. O homem veio servir a dona da casa. Quem cuida da casa é a mulher. Né? Bom, hoje ficou mais complicado esses aspectos, até que todo mundo tem que trabalhar, homem, mulher, criança, periquito, papagaio, vai todo mundo trabalhar. Senão não vai comer, ó. Não tem arroz e feijão, não tem ração. Pode parar por aí. Né? O anjo, o atributo que está ligado aí, é Malahel. Isso daí essencialmente é um atributo, percebe? Afasta-te da maldade. Né? Ou seja, perceba o mal. Né? Notou alguma coisa que está negativa, volta a dizer, mude isso. Né? Lembrando sempre que a maldade é uma coisa que também a pessoa fala, vou ferrar com aquela pessoa. Não se esqueça que ao fazer isso, você está colocando isso no teu meio. Você ferra com alguém, alguém vai ferrar com você. A gente percebe várias vezes isso acontecendo na nossa vida. Em determinado momento a gente toma uma atitude e daqui a pouco aquela atitude que a gente fez volta para a gente. Da mesma forma, de sorte, uma atitude positiva, no seu devido tempo, se não for um débito caro, também vai retornar para você. E de qualquer forma, fica o lembrete, você fez uma coisa boa. E é isso que vale, né? Uma boa ação. Então, trazer essa energia, tem um salmo aqui, né? E tem um pantáculo que eu montei esses dias aqui com essa vibração, tá vendo? Que é esse daqui. Esse azul tem muito a ver com a água, né? Tem a ver muito com a lua, o cinza também, essa coisa meio acinzentada, né? Da lua. E aí, por fora está o versículo do salmo, né? Aqui o nome do arcanjo, que é Alenquir. Aqui o Tzafkiel, que está mais escondidinho aqui, bem colorido, com um pouco de violeta, que é a cor de Saturno, e o centro a permutação do nome de Deus. O 7 está desenhado aqui, né, que é a gematria, tá, dele. O Tzafkiel, a redução do número da 4, então por isso que tem esse quadrado aqui no centro. E se você contar pontinha por pontinha aqui, vai ser esse número aqui, ó, 106 pontas. Entendeu? Então, tudo tem a ver com tudo. Percebe? Uma coisa não é separada da outra. Da mesma forma, a gente tem um número de DNA, esse número de DNA gera uma forma que é o nosso corpo, que não tem ninguém no mundo com o mesmo DNA nosso, da mesma forma também o pantáculo atrai essa energia, porque tudo está relacionado a esse número, a essa gematria, entende? Então, uma forma de a gente estar trazendo essa energia para nós, buscando, pedindo, clamando por esse Espírito, para que venha renovar a nossa vida, que venha ser com aquela abertura que a gente já falou no curso de anestesia, no começo, que é os 4 elementos, os 4 anjos, cada um que cuida do ponto norte, sul, leste, oeste, fogo, terra, água e ar, tá? E a conjuração dos 7, que são os 7 anjos da semana, né? Segunda-feira é o dia da Lua, terça-feira é o dia de Marte, quarta-feira é o dia de Mercúrio, quinta-feira é o dia de Júpiter, sexta-feira é o dia de Vênus, sábado o de Saturno e domingo o dia do Sol. E aí vai colocando por nomes, aí vai ficar Gabriel, Camael, Rafael, Tzadkiel, Anael, Tzafkiel, Mihael, que é o dia do domingo, tá? Aqui no caso tem um exorcismo que vem da tradição martinista, que é o... E aqui, no finalzinho, o Salmo, né? Que é o Salmo 121, não é um salmo comprido, é curtinho, tá? Nada difícil de falar. E o Shalom Aleichem é uma coisa que sempre é colocado na saída da sinagoga, tá? Ou seja, no dia de Shabat, no dia de sexta-feira,
é cantado isso daí, né? Na verdade, uma das coisas interessantes da Bíblia é que a Bíblia foi decorada, porque foi mais fácil para isso, como eram poucas pessoas que sabiam escrever. Por isso que é falado também, tem uma parte da Kabbalah que é tradição oral, ou seja, foi dada de boca para ouvidos, ela é cantada. Toda a Torá, o livro todo da Torá foi decorado como uma música. Então, a Torá, ou a Bíblia Antiga, que é isso daqui, né? Pentateuco, a Torá, ela foi cantada. Porque se você parar para ver quantas músicas você conhece, várias, né? Que está tudo na cabeça. Você lembra da letra todinha. Então, cada tribo decorava uma parte do ensinamento e era cantado. Por isso que sempre as reuniões acabavam virando uma festa. Porque eram louvores ao divino, louvores a tudo, entendeu? E cada paraxá, né, ou seja, cada parte era uma coisa que era estudada diariamente, até hoje. Assim. Tem a paraxá desse mês, tem a paraxá do dia, tem o mês, as questões relativas a... Até a astrologia está muito vinculada a isso. A Bíblia até tem muito símbolo astrológico vinculado a ela. Então, para compreender ela, seria interessante estudar também a astrologia. Não porque eu estou dando isso, mas porque, em verdade, ela é assim. Então, a gente percebe que cada letra do hebraico, que foi escrita a Torá, ela está ligada a um número, a um elemento, terra, fogo, água, ar, ou a um signo, ou a um planeta. Fora outros atributos também. Né? Então, compreendendo a astrologia, a gente começa a compreender essa dinâmica celeste e como interagir com ela de uma maneira mais apropriada. Tá bom? Uma coisa também legal de se fazer é justamente montar um diário, sabe? Como que você está vivendo cada fase do teu dia? Quando a Lua está agora, por exemplo, né? Nesse exato momento. Agora, por exemplo, tá vendo? A Lua já andou um pouquinho, né? Ela já está em Leão do lado de Mercúrio aqui, tá vendo? Dá para ver? Então, começou com aquela vibração, né? Que aqui tá mais uns 4 dias, já vai estar saindo, né? De Câncer, na verdade, né? E vai entrar em Leão já, né? Mas, lembrando sempre que o início da alunação é que conta, iniciou em Câncer. Então, essa vibração vai adentrar com o Leão, mais com uma influência canceriana, né? Então, a gente já está sentindo essas questões leoninas até hoje, agora, nesse exato momento. Né? Tudo aquilo que a gente estava falando, desse altruísmo, do outro, de buscar o prazer, de buscar equilíbrio, né? Dessa benevolência, dessa transformação dessas coisas, mas para um jeito positivo, de um jeito melhorado, de uma forma melhor de ser, de estar, de agir, onde que a gente consiga atingir os nossos objetivos de forma mais salutária, né? A partir das nossas fraquezas, a partir das coisas que a gente é fraco, a partir de onde a gente tem os gatilhos, onde a gente tem os medos, onde tem aspectos negativos ou de personalidade que precisam ser melhorados, só isso. E todos nós temos, está tudo certo. Então, a partir disso, muitas vezes tem muita coisa errada, que bom, então tem muita coisa para dar certo. Vamos olhar de outros olhos? Percebe? Com certeza. Né? E claro, fica o desafio, mas na verdade chega aquela hora, putz, só deu coisa errada na tua vida. Bom, pelo menos você já sabe tudo que você não quer, né? Percebe? Agora vamos trabalhar aqui o que Agora você só quer, não é? mirar no que quer, né? O que você não quer, você já sabe. Agora vamos trabalhar o que você quer, né? Que é a partir disso que é a parte legal. Que a parte ruim ninguém quer mais, né? Exato. Não serve para mim, não serve para você, não serve para nada, não serve para ninguém. Então tá bom, serve para isso, para a gente perceber que não é legal. Então, como a gente pode afastar isso do nosso convívio? De que forma a gente nutre isso? De que forma, né? A gente coloca isso. Tchau, querida. Até mais. Tchau, tudo de bom, gente. Tchau, Continua com os anjinhos, tá bom?
Tá bom. Vocês também, viu? Beijo, tchau, tchau. Tá, beijo, tchau. Tchau, tchau.